Só que muitas vezes o erro está em os profissionais de segurança do trabalho entenderem que a produção faz parte do jogo. Eu acho que a gente tem que ser realmente menos rígido e conseguir entender que, às vezes, poxa, é melhor eu fazer essa alteração aqui que vai facilitar do que eu ter que seguir à risca o que está prescrito. Inovação não é você trazer uma inteligência artificial, não é você... Mas são coisas simples. Sim. Isso aí, a sua mudança de comportamento é também inovação. Então falta muito isso dos profissionais de segurança do trabalho. Se você olha a segurança como um custo e decide não investir na segurança, você vai ter que investir no efeito colateral da falta de segurança. E esse efeito colateral vai ser o impacto na sua produção, vai ser o impacto na sua força de trabalho e, no final das contas, vai ser o impacto no bolso. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Livingcast. Eu me chamo Lucas Galdino e estamos com um convidado muito especial, Felipe Ribas, engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho, um visionário, um cara que está pensando sempre à frente do seu tempo. E eu pensei sempre em fazer um episódio voltado para tecnologia, para inteligência artificial. E eu sempre pensava no Felipe. Então, esse episódio que se chama O Futuro da Segurança Não Cabe Mais no Passado vai começar agora. E eu te encontro, você já sabe, logo após a vinheta. Felipe, seja muito bem-vindo. Dá uma salva de palmas para o Felipe. Valeu, muito obrigado. Felipe, tem muita gente que acha que a segurança do trabalho é só EPI, que é mera formalidade. E você, desde a época da pós, eu sempre via que você não tinha esse olhar. E aí me vem a seguinte pergunta para você. Quando foi que você percebeu que a inovação ela podia fazer parte da segurança do trabalho? Olha, veio de forma bem sutil essa percepção, porque desde o momento que eu entrei na indústria, eu sempre tive esse olhar orientado a inovar, né? Onde a aplicação da tecnologia ela vinha naturalmente dentro dos processos que eu era incumbido a estar tocando. E eu sempre observei a inovação como uma alavanca para você conseguir proporcionar transformações de forma mais ágil e de forma mais precisa, né? Se a gente pegar, é curioso olhar que quando a gente olha para a inovação, a gente acha que a inovação precisa ser algo radical, né? Precisa ser algo assim como se fosse um lançamento de um iPhone, né? Mas a inovação ela acontece de forma progressiva, em pequenos passos. Se a gente pegar o próprio setor automobilístico, desde o primeiro carro até o carro agora, foram várias micros inovações que ocorreram, principalmente orientada para a parte de segurança. Então, na questão de segurança em si, eu olho a parte da inovação realmente como essa alavanca para proporcionar a gente atingir de forma sistêmica uma transformação desejada. Pô, legal, muito bacana. E com isso me vem o seguinte questionamento. Eu acredito muito que as empresas elas estão começando a entender que a inovação ela é inevitável para a saúde e para o sucesso de qualquer negócio. Então, o jogo é esse. Agora, me fala como que você, à frente da Simple Safety, por exemplo, como que vocês trazem essa visão de futuro dentro das empresas, de forma assim, um pouco mais didática? Tá, perfeito. A gente tá vendo um cenário onde as organizações elas estão investindo em sistemas de segurança de forma absurda. Se a gente pegar o último reporte da Cargill, acredito que seja, houve mais de 38% de investimento em sistema de segurança nos últimos 5 anos. E junto com esse investimento, se você pegar o mesmo período, no último reporte de segurança do Conselho Internacional de Mineração e Metais, a taxa de fatalidade ela não teve nenhuma evolução.
Então, isso demonstra um verdadeiro paradoxo que as indústrias estão vivendo, que é embarcando cada vez mais tecnologia e não necessariamente tendo uma eficiência na tomada de decisão. Ou seja, não está sendo refletido no campo o que se espera com a quantidade de tecnologia que está sendo embarcada. Então, a Simple Safety, ela vem com um propósito muito genuíno de ajudar as organizações industriais a reduzir a exposição ao monorrisco através da otimização da tomada de decisão, que acontece de forma bem simples, como a gente processa os dados já existentes nas organizações por força de norma. Então, inspeções, ocorrências, auditorias, o próprio inventário de risco, que hoje as organizações elas são obrigadas a inventariar o seu risco via a NR1, só que acaba sendo um documento engavetado, seja digitalmente, seja fisicamente. É um documento que gera poucas consulta. E a gente processa esses dados e aplica uma camada de inteligência para ajudar na interpretação e na priorização do que realmente é crítico, tá? Então, um caso interessante que é legal compartilhar, que junto com uma grande mineradora, inclusive é o nosso cliente atualmente, a gente teve a experiência de processar mais de 80 mil registros. E a partir desse processamento de 80 mil registros, a gente trouxe de forma prática cenários de risco. E aqui eu falo cenário de risco, a composição entre risco iminente, controles com vulnerabilidades e prescrições para esse cenário, que otimizou em mais de 75% a performance da análise de risco. E por que isso é importante? Né? Além da identificação do cenário de risco, o aumento da produtividade na identificação. Porque no caso de segurança do trabalho, o tempo ele pode ser primordial entre você ter uma vida ceifada ou machucada gravemente e você conseguir preservar essa vida. Então a Simple Safety ela traz e atua de forma a otimizar para o tomador de decisão o que precisa ser feito e como precisa ser feito, com base nos contextos dos próprios levantamentos de campo que a empresa realiza. Pô, legal, muito bacana. Inclusive, falando esse aspecto de análise de risco, eu na minha vivência, né, de operacional, eu percebo que às vezes o encarregado ele vai lá, ele faz a APR da cabeça dele, baseado na expertise que ele tem, a vivência de campo, e aí manda os seus liderados ir lá e assinar. Mas ninguém sentou, ninguém se reuniu para falar sobre o risco de fato, para traçar medidas de prevenção que sejam eficazes. Então, nesse caso, essa tecnologia ela pode não só otimizar esse tempo, mas também, né, dar um upgrade a mais em todo o sistema de prevenção, no caso. O fato a James Reason, que é um grande influenciador da parte de segurança, inclusive foi o que criou o modelo ali do queijo suíço, ele trouxe também, contribuiu com outros modelos de segurança. E um dos modelos de segurança que ele trouxe é o da cultura informada. Essa cultura informada ela é formada por quatro grandes blocos: cultura de registro, uma cultura justa, uma cultura flexível e uma cultura de aprendizado. Ele entende que a partir do momento que você consegue performar bem nesses 4 blocos, então cultura de registro, levantamento de informações, apreciação dos riscos, né, análise dos riscos e avaliação. Quando a gente fala de cultura justa, onde você influencia que os problemas e as oportunidades sejam levantadas a partir da criação de um ambiente de confiança e segurança psicológica para que as pessoas elas não tenham omissão de registro, né, e levantamento, e uma cultura flexível e de aprendizado, onde ali é a aplicação de todo esse levantamento para conseguir garantir um direcionamento adaptável e resiliente, as organizações elas acabam tendo uma limitação. Por quê? Não adianta nada eu ter um processo de APR bem aplicado, um processo de inspeção bem aplicado, um processo de levantamento de ocorrência bem aplicado, ou seja, uma cultura de registro bem aplicado, se
todo esse conjunto de informação ele serve apenas para eu criar indicadores, que são os grandes KPIs, né? Então a gente pode falar aí de TRIFI, LTRIFI, não conformidades, e isso não gerar de fato um aprendizado na organização, porque esses números por si só, eles não te dizem nada, né? Então quando a gente fala sobre esse processo de como a gente consegue influenciar uma cultura informada em uma cultura de aprendizado, o que hoje falta na organização é a capacidade de conseguir absorver toda essa informação e entender o que o contexto está direcionando para uma atuação mais efetiva. Pô, bacana. Você falou sobre percepção de risco, você falou sobre cultura, né, organizacional e tudo mais. E aí me vem algo que eu sempre falo e eu sempre bato há muitos e muitos anos nessa tecla. Percepção de risco. A gente só consegue desenvolver uma cultura de segurança do trabalho dentro das organizações através da mudança de mentalidade. E aí eu tô falando, né, lá em 2018, que eu comecei a atuar de forma mais efetiva nesse campo de percepção de risco e comportamento, etc. e tal. Na sua visão, né, como uma pessoa inovadora, o que falta dentro das organizações hoje para que, de fato, elas consigam atingir a cultura de segurança? Será que é somente a falta de mentalidade ou seria falta de inovação tecnológica dentro dos seus processos produtivos? Eu acho que o primeiro fator assim, importante que para todo desenvolvimento de cultura antes da gente falar de percepção de risco, é a criação de um ambiente de confiança, né? Um ambiente onde as pessoas elas realmente se sintam à vontade para levantar pontos de fragilidade e pontos de melhoria, né? Imagina você estar num ambiente onde existe é inflexível você alterar um procedimento, ou um procedimento ele só poder ser alterado depois de 6 meses que ele foi publicado, né? Então, acho que o primeiro ponto assim, fundamental é a criação dessa cultura de confiança. Líderes inspirarem confiança nos liderados e os liderados inspirarem confiança nos líderes, para que aí a gente consiga proporcionar outras etapas que também são fundamentais, que proporciona uma cultura de segurança. Então, a gente está falando de uma escuta ativa, de um diálogo aberto e transparente, e uma série de outros fatores que contribuem para a cultura. E aí, somado a isso, a gente também precisa de tecnologia, porque não adianta a gente querer aplicar a transformação de cultura apenas realizando um trabalho pontual via uma determinada consultoria, ou uma análise que você vai pegar os últimos 5 anos para entender o que precisa ser transformado. A gente precisa da aplicação da tecnologia para proporcionar a gente a identificação de pontos que precisam ser adaptados. E na minha opinião, só é possível conseguir absorver e compreender esses aspectos de mudança se a gente consegue aplicar a tecnologia de forma eficiente, tá? Então, essa é a minha visão relacionada à percepção de risco, evolução de cultura de segurança, somada à tecnologia. Pô, legal, você falou sobre questões de liderança, né? Eu queria só tirar uma dúvida, porque eu sou consultor também, e às vezes não, tá? Quase 100% das vezes a gente chega nas empresas, a gente conversa com a alta direção e abraça a causa. Aí quando você vai implantar tecnologias novas, ferramentas na linha de produção, os líderes, supervisores, encarregados, etc., eles não querem abraçar a ideia. Você tem tido essa dificuldade também? Então, isso é interessante porque eles acabam tendo esse comportamento porque a indústria, de forma geral, seja qualquer organização, ela acaba ficando inchada de vários processos. Então, quando você vem com a
a boa intenção de, cara, vamos aplicar aqui uma nova forma de fazer, e essa forma de fazer ela vai proporcionar resultados melhores, o receptor dessa informação acaba enxergando isso como mais um processo, mais uma coisa que precisa ser feita. Sim. Então, assim, lá na Simple Safety, o que a gente tem como princípio norteador? O que a gente está trazendo aqui não é uma nova forma de fazer, mas é uma forma de melhorar o que você faz hoje, e a gente não quer inserir mais um processo. Então, como é que a gente mostrou isso? Olha, naturalmente, hoje vocês já têm um processo de monitoramento. Então, vocês já aplicam inspeções, auditorias, faz o seu inventário, atualiza o seu inventário de risco, aplica seja o que for relacionado a monitoramento. Hoje, vocês precisam olhar para esse dado que vocês estão levantando e entender o que precisa ser feito a partir desse levantamento. Então, a gente hoje, para conseguir romper essa barreira e essa percepção de ser mais uma coisa, a gente fala, olha só, tá vendo essa etapa aqui que você hoje demora praticamente aí 1, 2 horas e no final você toma decisão com base no seu próprio conhecimento? Então, hoje eu consigo otimizar aqui e você vai ter uma visão bem clara em questão de 20 minutos. Será que isso aqui vai te ajudar? E aí, quando eu coloco ali para os usuários, seja um técnico de segurança, seja um coordenador, seja um supervisor operacional, eles conseguem ter a percepção clara de que, cara, isso aqui está me gerando insumo para eu fazer melhor o que eu já faço hoje. Então, acho que assim, essa barreira, esse comportamento reativo naturalmente vai vir, onde as pessoas vão enxergar que, putz, vai ser mais um processo. Então, a estratégia ali, quando a gente vai lidar ali com a organização, vai trazer uma coisa teoricamente nova, é tentar entrar de forma sutil no exis da organização. Então, assim, não querer mudar o jogo. E que é isso que eu vi também uma oportunidade hoje, aplicando a tecnologia, para realizar esse processo de transformação cultural. Porque muitas das vezes a gente vê uma série de mudanças acontecendo na segurança, tá? Hoje não é mais pirâmide de Bird, hoje a gente está olhando para CIF-PCIF, não, hoje agora a gente não fala mais de abordagem comportamental, agora a gente está falando de um outro aspecto para tentar trazer essa transformação. Então a gente está falando de fatores humanos, fatores organizacionais. Só que o que acontece é que, para quem tá ali na rotina, isso vai ser enxergado, cara, eu vou ter mais uma coisa para tocar, né? E uma outra coisa interessante, que eu até vindo para cá eu vi, existe uma resistência em largar o que já existe. Os hábitos antigos, né? Então assim, não adianta a gente querer descer de top-down ali uma nova forma de fazer. Tem que realmente fazer sentido para a pessoa no dia a dia. Então, isso é uma das estratégias que a gente utiliza, que foi pensada, inclusive, no desenvolvimento do produto, foi olhar com essa visão de usuário, tá? Para como que vai auxiliar o usuário na tomada de decisão. Hoje ele precisa fazer esse trabalho, como é que ele pode fazer de forma melhor? Então, é uma das coisas e estratégias que a gente vem aplicando e tem facilitado a absorção da ferramenta. Pô, legal. Eu vejo que tem muito, até fiz um artigo semana passada, essa semana, publiquei no LinkedIn, falando sobre que tem uma rixa entre a segurança e o setor operacional. Só que está todo mundo ali dentro da empresa com um objetivo em comum. Trabalhar com segurança, com qualidade e a produtividade lá em cima. Sim. É possível. Só que muitas vezes o erro está em os profissionais de segurança do trabalho entenderem que a produção faz parte do jogo. Sim. Entendeu? Eu vou dar um relato. Eu sou consultor de um cliente e o cara ele só queria fazer o corte da rocha ornamental a seco. Porque vai estragar equipamento e tal. Tipo, eu atendo mais de 100 pedreiras no Brasil. Eu sei que o que o encarregado estava me falando não fazia sentido nenhum. Uhum. Eu trouxe ele para perto, falei, poxa, vamos lá na área. Fomos na área e tal, ele olhou, falei, cara, vamos fazer um teste? Falou, não vai dar certo. Falei, não, beleza. Se não dá certo, faz de conta que essa conversa nunca existiu.
mas se dá certo, a gente vai implementar nas demais praças de serviço. Beleza? Beleza. Eu sei que vai dar certo, porque eu tenho fatos e dados, eu tenho evidências, né? E ele não sabe disso, mas aí ele vai ver que na aplicação lá vai ser melhor, ele vai produzir mais. Sim. Então, acho que eu poderia brigar, discutir, mas eu trouxe ele para ele entender a minha visão. Então, é muito importante isso. Eu até gosto de falar que inovação não é você trazer uma inteligência artificial, não é você, sei lá, transformar uma coisa de forma do zero. radical, né? Uma radical. Mas são coisas simples. Sim. Isso aí, a sua mudança de comportamento é tamanha inovação. Sim. Poxa, você evoluiu. Sim. Então, falta muito isso dos profissionais de segurança do trabalho, né? Acho que a gente tem que ser mais resiliente. Sim, sim. Principalmente com o setor operacional em si. Sim, porque o que acontece? A gente acaba... O profissional de segurança, ele acaba tendo ali... E principalmente o profissional de segurança que está na linha de frente. Então, a gente está falando de técnico de segurança. Ele acaba recebendo ali um trabalho prescrito, né? Então, normas de segurança, procedimentos, e acha que tem que seguir daquele jeito e não existe uma outra forma de fazer senão daquele jeito. Então, essa questão que você falou da inovação, ela ser uma coisa natural ali, então o ser humano ele já aplica uma série de adaptações no seu dia a dia. Eu acho que a gente tem que ser realmente menos rígido e conseguir entender que às vezes, poxa, é melhor eu fazer essa alteração aqui que vai facilitar do que eu ter que seguir à risca, né, o que está prescrito, né? Então, assim, ter um senso crítico, né, para tomar decisão. Sim. Muita gente fala em transformação digital, né, de transformação digital, que isso é muito importante, eu acredito que é muito importante também, mas diferentemente da grande maioria, vocês acreditam e batem na tecla de inteligência aplicada. Sim. Como eu consigo implantar isso de forma prática no dia a dia das empresas? Cara, inteligência aplicada é basicamente o seguinte: ao invés de você entender ou achar que eu vou tomar decisões mais eficientes a partir do momento que eu embarcar cada vez mais tecnologia na minha organização, inteligência aplicada é o que eu vou fazer com esse dado que está sendo levantado por essa série de tecnologias, seja um app para registro, seja uma câmera, seja um sensor, o que eu vou fazer com essa informação? E não adianta achar que essa informação você vai estar agindo de forma eficiente criando uma série de dashboards, um dashboard para ocorrência, é um dashboard para inspeção, é um dashboard para auditoria, é um dashboard para inventário de risco, é um controlezinho paralelo ali em Excel, é um PPT que você tenta resumir toda a história que esses dados estão te contando. Então, inteligência aplicada é você auxiliar o agente humano a romper a sua própria limitação cognitiva. Tem um artigo interessante, que eu não vou lembrar o nome agora, mas depois eu posso compartilhar, que fala que o ser humano, por natureza, ele consegue processar até 7 unidades de informação, mais ou menos. A partir dali, ele começa a entrar no seu processo de inferência. Até aqui, o processo de inferência tem ajudado a gente de forma excelente. Porém, a gente está tendo muitas informações e essas informações não estão sendo aproveitadas de forma ótima. Então, inteligência aplicada é você auxiliar esse agente humano a entender qual é a história que esse dado está te contando. Então, no caso de segurança, qual é a história que você precisa entender? Você precisa entender quais são os cenários mais críticos, quais são as suas barreiras que apresentam maior fragilidade, e a partir desse entendimento de quais são as suas barreiras, você tomar a sua decisão. E a gente, lá na Simple Safety, a gente vai um passo além, porque a organização ela conseguiria hoje, sem aplicação de modelos de linguagem, inteligência artificial, machine learning, você já conseguiria identificar risco iminente, já conseguiria identificar, quais são os meus controles que apresentam vulnerabilidade, só que ficaria limitada a, beleza, com base nisso aqui que eu entendi, o que eu preciso fazer?
Não é à toa que a maioria das ações vai ser o quê? Sinalização, EPI, vou fazer um treinamento, e você não consegue ir mais a fundo. Então, lá na Simple Safety, a gente, além de identificar esses cenários críticos, a gente gera prescrições que não são prescrições rígidas, são prescrições com base no próprio contexto do que o seu time de campo, ou seus sensores, ou suas câmeras de monitoramento estão trazendo. E a partir dessa prescrição, a gente consegue estimular uma tomada de decisão mais eficiente. Pô, legal. Você estava falando aí, eu estava refletindo o que aconteceu comigo esses dias. Uma cliente me ligou para falar sobre situação envolvendo ruído, né? Uhum. Insalubridade, medida de proteção, etc. Aí ela começou a falar e aí eu entendi que o que ela estava falando não fazia muito sentido. Ela falou, eu passei a noite toda estudando e eu cheguei nessa conclusão. Baseado no que ela me falou, eu pensei, ela estudou no ChatGPT. Aí eu perguntei para ela, falei, vem cá, isso que você tá me falando é baseado no ChatGPT, não é? Ela falou, é. Aí eu falei, olha, você perdeu sua noite de sono à toa. Uhum. Porque essas informações não fazem sentido nenhum do ponto de vista técnico. Uhum. Onde que eu quero chegar? Você acredita que essa avalanche de informação, várias inteligências artificiais, elas estão trazendo um dano cognitivo muito grande para os profissionais? Porque todo mundo acha assim, eu não preciso mais de um engenheiro, eu não preciso mais de um consultor, porque eu tenho um ChatGPT. E a gente sabe, a própria a IA, ela já fala que você tem que pesquisar a veracidade daquelas informações. Sim. Você acredita que isso está trazendo um dano cognitivo de forma coletiva mesmo? E isso acaba atrapalhando o trabalho de nós que somos profissionais da área técnica. É um erro, assim, absurdo achar que a inteligência artificial ela vai substituir um agente humano. Principalmente um agente humano que tem profundidade num determinado assunto e estudou e vivenciou para ter uma visão clara de determinado tópico. Então, de fato, você confiar 100% e achar que você não precisa... agora que eu tenho aqui uma IA, eu não preciso mais de determinadas pessoas para fazer um determinado trabalho. Isso pode embarcar novos riscos, que seja... novos riscos que podem, inclusive, gerar uma fatalidade. Então, assim, em contrapartida, eu enxergo também a inteligência artificial como uma forma de você... potencializar. Isso, potencializar e alavancar certas necessidades de análise, certos caminhos que... naturalmente, sem você acabaria ficando limitado. Só que o fato é enxergar essa tecnologia como realmente uma ferramenta para potencializar, não como uma ferramenta para substituir, né? Inclusive, não substituir o seu raciocínio, né? Ela pode ser uma ferramenta utilizada para estimular, mas não uma ferramenta para fazer com que você, no final, tome uma decisão 100% cega. Até interessante esse tópico, inclusive, porque hoje, quando a gente, lá na organização, na aplicação prática do que a gente está gerando, a gente traz assim, olha só, o dado, ele possui parte da informação, não possui toda a informação. O restante da informação, você vai conseguir levantar a partir da troca ali com os operadores em campo. Sim. Então, aqui o que a gente está te gerando olha, a história que o dado está te trazendo é essa, mas vai em campo checar se de fato isso existe e aproveite para levantar novas fontes de informações que não estão contidas no dado. Então... muito bacana. É isso. Bom, eu queria saber o seguinte, eu queria que você desse um conselho para as pessoas que estão trabalhando na área de segurança do trabalho, para aquelas pessoas que estão começando e também para aquelas pessoas que já estão há muito tempo na área e acreditam que a inovação não é para eles, porque
Não sei se acontece com você, eu viajo muito, então eu lido com vários profissionais. Eu não estou falando a particularidade da segurança do trabalho, não, tá? Que acha que a inovação não é para ele. Na verdade, a inovação ela é para todos nós. E aí, agora, de forma específica para os profissionais de segurança do trabalho, qual conselho você daria para esse profissional de SST que enxerga que a inovação não é para ele? Olha, se você ainda está nesse movimento contra a maré, né, de achar que a inovação não é para você ou que não vou utilizar determinada tecnologia porque é contra os meus princípios, fatalmente você vai ser substituído. Vai ser substituído por pessoas que aplicam a inovação rotineiramente e por pessoas que aplicam tecnologias emergentes rotineiramente. Então, o meu conselho é: quem não se adapta, perece. Então, é interessante olhar a inovação como uma aliada, porque, assim, inevitavelmente, nós inovamos todos os dias. Em tarefas simples, nós realizamos adaptações. Então, meu conselho é se atualizar, não se limitar apenas ao básico que é passado dentro da academia, seja um engenheiro, seja um técnico de segurança, e além, né, para conseguir atuar de forma mais eficaz e mais inteligente no dia a dia. Pô, bacana. Tem muita gente que acha que a segurança é um custo. E tem muita gente que acha que a segurança também ela é um investimento, tá? E até que ponto a gente pode deixar uma mensagem para essas pessoas que acham, principalmente os líderes, que a segurança é um custo? Ah, poxa, eu tenho esse profissional de segurança aqui somente porque a lei pede. Eu sei que muitas empresas têm essa mentalidade, mas eu sei também que a grande maioria já está começando a entender a segurança do trabalho como uma parte estratégica. Da mesma forma que um empresário ele procura um contador e um jurídico para abrir uma empresa, ele também tem que procurar um profissional de segurança do trabalho. Sim. E aí que entra a parte da estratégia. Para essa grande minoria, vamos falar assim, que tem... Assim esperamos, né? assim esperamos, que tem essa mentalidade, eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas, né, que a segurança, de fato, ela precisa fazer parte da estratégia de todo o negócio. Olha, tem um fato interessante. Somente no ano passado, 45 bilhões de reais foram destinados a despesas previdenciárias relacionadas a acidente de trabalho. Um último estudo do Instituto Nacional de Pesquisa da França, ele pegou mais de 1.000 empresas e identificou uma correlação positiva entre aumento de acidente e redução de produtividade. Pra você ter ideia, Galdino, 10% de aumento de acidente equivale a 0,12% de redução na produtividade. Parece um percentual pouco, né? Então, por isso que, de repente, é indiferente. Aumentou o acidente, 0,12%. Só que se a gente pega esse 0,12% e simula, de acordo com o faturamento de grandes empresas, esse prejuízo ele pode ultrapassar a casa dos 10 milhões de reais. Então, fora que segurança, quando acontece um determinado incidente ou acontece algum impacto, ele não vai impactar somente no retrabalho operacional. Tem vários outros custos diretos associados, relacionados à assistência médica e uma série de outros fatores. FAP também, quanto mais acidentes com afastamento, maior vai ser o imposto pago, né? Exato. E aí, assim, se você olha a segurança como um custo e decide não investir na segurança, você vai ter que investir no efeito colateral da falta de segurança. E esse efeito colateral vai ser o impacto na sua produção, vai ser o impacto na sua força de trabalho, que vai ficar sobrecarregada, que vai se sentir insegura de trabalhar. E no final das contas vai ser um impacto no bolso, né?
de forma bem prática, né? Então, segurança, quando você olha de forma estratégica e quando você olha principalmente segurança não como ausência de acidentes, mas presença de capacidades, isso muda todo um jogo, né? Porque às vezes a pessoa tá lá na empresa, na indústria dela, não tá tendo nenhum acidente, acha que tá segura e tá tudo certo e você não precisa mais investir. Só que como estão as suas capacidades para garantir aquela segurança, né? Que você acha que você tem porque não tá tendo acidente. Então, quando você traz essa mudança de paradigma entre olhar segurança não como ausência de acidentes, mas presença de capacidades, você começa a identificar capacidades que não estão atuando na sua forma 100% esperada, e a partir dali você começa a ter investimentos mais estratégicos que vão trazer um retorno para sua organização, seja na produção, seja no aspecto de clima organizacional, seja no aspecto de cultura. Então, não foi um recado muito direto, mas foi mais um contexto para trazer essa visão clara de que segurança, sim, é um investimento. Além de salvar vidas, ela proporciona uma produção mais sustentável e mais rentável. Pô, maravilha. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Living Cast e eu gostaria de deixar um agradecimento especial para Carnes Nobres. Se você deseja fazer um churrasco com a carne suculenta, macia, de qualidade, vem de Carnes Nobres. Eu te encontro, você já sabe, no próximo episódio.